Índices LRF. Relatórios. Índices barra LRF. Inicialmente, possuímos as metas de arrecadação, conforme a LRF, artigo 13º. Clicando nele, o cliente acessa as metas de arrecadação bimestral. Lembrando que essa meta de arrecadação bimestral ela é calculada com base em exercícios anteriores e também considerando a sazonalidade do período. Este relatório ele pode ser utilizado para a base de envio das informações do esfinge, quando pede as metas de arrecadação, bem como a publicação dele com relação às metas que serão utilizadas pela entidade. Então aqui a gente possui os bimestres e também os meses e a totalização dos meses, bem como o total do mês e o total do bimestre. Aqui também a gente possui as metas versus a arrecadação mensal. Então, eu possuo a meta de arrecadação por categoria e dentro dessa meta eu também possuo a arrecadação da receita para esse período. E aqui eu posso estar identificando se eu estou atingindo ou não as minhas metas. Nesse quadro abaixo eu tenho a execução das mesmas. Então, a minha meta era 3.400.000, arrecadei 3.700.000. Um gap de 257.000. Meta 3.900.000, arrecadei 4.400.000. E assim sucessivamente, conforme eu selecionar o período aqui em cima. Eu também tenho a divisão das metas por bimestre, onde eu verifico as metas das minhas receitas, a meta, o quanto arrecadei e o gap da minha arrecadação. E aqui eu também possuo o valor acumulado do período. Relatórios, índices LRF, cronograma mensal de desembolso. Nesse relatório, conforme a minha meta de receita, eu posso verificar a minha meta das minhas despesas e verificar o quanto elas serão executadas durante o exercício. Também possuímos gráficos para alguma apresentação posterior a algum gestor. Relatórios, índices LRF, programação financeira. A programação financeira nos traz os valores que serão transferidos aos fundos municipais. Então, 12 milhões serão retirados da prefeitura e jogado para as entidades que são pertencentes ao orçamento. Também possuímos a variação da receita corrente líquida, para que o município identifique se há aumento ou queda na sua arrecadação, e isso apresentado por percentuais e valores. Relatórios, índices LRF, índice de pessoal LRF analítico. Um dos mais importantes índices a serem controlados e comparados durante o exercício. No nosso relatório, a gente demonstra os 12 meses do exercício anterior ao de referência, com as informações detalhadas, conforme solicita os manuais da STN. E ao final, o percentual de quanto foi calculado a folha daquele exercício. Logo abaixo, possuímos o quadro
do mês de 2020, mas é somente o mês efetivamente, não calculados 12 meses, para que o município acompanhe e faça o comparativo com o exercício anterior. Vejam que esses dois primeiros quadros eles se referem somente ao período mês e não acumulado dos 12 meses. O intuito desse relatório é, se o município chegou num determinado exercício anterior e não atingiu o limite, ele possa acompanhar a execução desse limite no exercício seguinte, para tentar ficar dentro do padrão estabelecido no período anterior. No terceiro quadro, a gente traz, aí sim, o cálculo dos 12 meses, conforme é solicitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse quadro, então, eu não tenho efeito de comparação com exercícios anteriores. O efeito de comparação eu utilizo esses dois quadros acima. E aqui ele vai me trazer o quanto que eu tenho dos meus 12 meses, que é o que efetivamente utilizado para o cálculo do quadrimestre. E aqui o município pode ir acompanhando ele mensalmente, detalhadamente, os seus gastos. Aqui eu tenho um gráfico para algum acompanhamento e alguma apresentação da administração. Posso selecionar a despesa pela empenhada, liquidada, período. Posso salvar em PDF os relatórios. Relatórios, índices LRF, índices educação. O outro índice estabelecido pela legislação é a parte da educação. Então eu trago os impostos e transferências constitucionais legais, as receitas ou resultado do Fundeb do período, as despesas do Fundeb separadamente, as despesas com educação de recursos próprios e o percentual aplicado. Lembrando que, se o município faz o controle do superávit financeiro com o grupo de fonte de recursos 3, a gente traz o valor para ser deduzido desse percentual. Valores gastos de superávit não devem ser considerados, assim como superávit de recursos de impostos. Restos a pagar cancelados a gente também considera, e aqui a gente traz o valor de recursos próprios aplicados e o percentual aplicado. Nesse, a gente compara com o exercício anterior para verificação e acompanhamento da gestão. Verifiquem que essa gestão em 2019 teve todos os meses abaixo de 25%, chegando no final do exercício e dando somente 25,03%. No exercício de 2020, em janeiro e fevereiro, identificamos que o percentual está diminuindo. Então, se ela não tomar medidas futuras para corrigir esse percentual, poderá haver implicações na votação das contas. Além disso, também possuímos um relatório para o controle dos gastos do Fundeb, onde identificamos 60% de gasto com os profissionais do magistério e os demais gastos. Líquido pago do Fundeb, que não pode ser abaixo de 95%. Relatórios, índice LRF, índice da saúde. Aqui trazemos o total da receita bruta com impostos, despesa com saúde total, alimentação e nutrição, despesas com saúde e recursos vinculados e recurso próprio. Aqui trazemos as despesas com saúde. Caso tenha inativos e pensionistas, a gente desconsidera. E trazemos o percentual aqui. E fizemos o comparativo com o exercício anterior para controle efetivo da gestão. Verifiquem que são relatórios importantes e de fácil visualização para os gestores.